Quero convidar os irmãos a que estejam abrindo as suas Bíblias no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 1 ao 8. Você que está em casa pode procurar na sua Bíblia Atos, fica logo depois do Evangelho de João, um livro muito conhecido, principalmente dos pentecostais, né? Atos capítulo 10, uma história muito linda, mas que tem uma mensagem de uma profundidade que talvez muitas pessoas não tenham enxergado a mensagem que Atos 10, através da vida deste homem chamado Cornélio, nos quer falar nessa noite. Atos 10, 1 a 8, diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e disse-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e enviando-lhes, ou melhor, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, estamos nesse culto presencial e também online. Louvamos a Ti por esse dia, por esta hora tão maravilhosa, pela Tua presença, Tua glória nesse lugar. E agora, Senhor, nossos ouvidos estão atentos, nosso coração voltados para ouvir aquilo que Tu tens para falar conosco. Abra o nosso entendimento, dá-nos, ó Deus, um espírito de sabedoria para assimilar, aprender, e também o temor do Senhor possa realmente, ó Deus, agir em nossos corações. Que não somente aqui, mas aonde estivermos chegando, essa palavra possa nessa noite causar uma revolução, esclarecer, orientar e libertar vidas do engano, da falsa religiosidade, em nome de Jesus, amém. Só falando um pouquinho sobre o contexto que nós lemos aqui. Cornélio, centurião romano, é chamado centurião porque ele comandava um destacamento em Cesareia, Israel, um grupo de 100 soldados, por isso que é centurião, que estava sob o seu comando naquela região. E esse destacamento tinha o nome de italiano, Itália, né? Cesareia, há poucos dias eu falei aqui, irmãos lembram que eu falei sobre Pedro, né? Quando ele deu aquela resposta, quando Jesus pergunta sobre o que as pessoas achavam dele, eles respondem que uns achavam que era João Batista e tal, e por fim ele faz aquela declaração linda: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Essa é Cesareia a Jope dava mais ou menos 48 quilômetros. Jope, a cidade beira-mar, e Cesareia ficava ao norte da Galileia. E a Bíblia diz que esse homem então estava ali, era um militar, tomava conta de 100 soldados. O versículo 1 descreve quem ele era, profissionalmente falando. O versículo 2 traça o perfil religioso desse homem.
que, olhe para mim, é de dar inveja a qualquer crente, é de dar inveja a qualquer cristão. É ou não é, irmãos? É o tipo de pessoa perfeita. Imagina esse homem temente a Deus, piedoso, tinha a sua família sobre o seu governo espiritual, toda a sua casa era temente a Deus, um homem piedoso, homem de oração. E nós vamos ver depois que tudo isso não era suficiente e não deu a Cornélio o direito de só por isso ser salvo. Queridos, falar que o pecado pode levar uma pessoa ao inferno, isso é normal, a gente ouve sempre, fala sempre, isso a gente tem certeza de que é. Adultério, a prostituição, a mentira, o roubo, os vícios, a incredulidade e o indiferentismo, essas coisas, todos nós sabemos de cor e salteado que quem pratica tais coisas, como diz a Bíblia, que são obras da carne, não herdarão o reino dos céus. Concorda ou não? Até as crianças sabem disso. Quem faz isso não vai para os céus. Agora, falar que a religião pode levar alguém ao inferno, isso é chocante. Concorda comigo ou não? Chocante. Não é normal se ouvir falar isso. É chocante. Aí alguém diz: aquelas religiões não cristãs, né? Aquelas que têm práticas esdrúxulas, como rituais satânicos e sacrifícios humanos. Existem essas religiões? Existem. Talvez alguém esteja pensando que é desse tipo de religião que eu estou falando, mas não. Mesmo aquelas que são consideradas cristãs, aliás, essas são as mais perigosas, porque se parece demais, tem muita similaridade, tem muito a ver com o cristianismo e com o que a Bíblia ensina. Como? Se religião quer dizer religare, no latim, ou seja, religar no sentido de ligar o homem novamente a Deus. E como o senhor está falando que religião, uma prática religiosa, uma pessoa simplesmente religiosa pode estar correndo o risco de não ter a salvação? A Bíblia não diz que religião liga o homem a Deus, em nenhum lugar. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que religião alguma liga o homem a Deus. Essa é uma invenção humana. A religião nenhuma liga o homem a Deus. O único que liga ou religa, que reconcilia o homem com Deus, chama-se Jesus Cristo, homem, o único mediador entre Deus e os homens. Nada mais nesse mundo tem esse poder, só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Através dos dogmas, através de princípios religiosos. Queridos, agora eu quero chamar a sua atenção, olhe para mim. O texto acima que nós lemos sobre Cornélio é um exemplo disto. Eu disse para os irmãos, que tipo de crente era Cornélio? Perfeito, piedoso, temente a Deus, homem de oração. Homem piedoso, dava esmola. A Bíblia diz que ele era uma pessoa caridosa, ele ajudava, ele não era pessoa pegada aos bens materiais, ele era um homem liberal, ajudava, dava esmolas. Perfeito, piedoso, temente a Deus, exercia autoridade religiosa sobre a sua família, era um sacerdócio da sua casa, ajudava as pessoas e era um homem de oração. Tanto é que às 3 horas da tarde Cornélio estava orando quando teve essa visão.
Ele fazia as práticas judaicas, 3 orações no dia. Hora nona quer dizer 3 horas da tarde. A nosso ver, Cornélio era um exemplo de cristão. Porém, essas virtudes por si só não deram a Cornélio a condição de ser salvo. O anjo apareceu, o anjo falou tudo que Cornélio era. Até falou que tudo isso estava subindo diante de Deus para a memória. Mas não era o suficiente. Faça o seguinte: manda alguns homens lá em Cesareia, aliás, lá em Jope. Lá tem um homem chamado Pedro, também apelidado de Simão. Manda chamar ele. Manda chamar ele. E ele vai dizer o que você deve fazer. Você não está salvo não. Isso aí não é sinônimo de salvação. Você é um religioso. Irmãos, eu quero confessar uma coisa para os senhores. Olhe para mim. Eu confesso que esse texto, que eu já li tanto, mas dessa vez esse texto me causou um impacto muito grande. Eu sei que o que eu falei até aqui, algumas coisas, foram fortes demais. Dizer que alguém, através da religião, pode ser levado ao inferno. E o diabo é sagaz. Não é só droga, não é só vício, não é só roubo, não é só mentira, não é só o pecado que a gente tem como rotula o pecado como alguns que a gente dá o nome. Mas uma vida religiosa desprovida de uma experiência real de salvação através de Jesus, pelos méritos de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo crer em Jesus, não leva ao céu. E Cornélio era um desses. Eu disse para os irmãos que esse texto me inquietou tremendamente. Há muita gente que vai para o inferno porque vive uma vida pecaminosa, vive uma vida promíscua, uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Mas tem muita gente que vai para o inferno e era religioso. Graças a Deus que Cornélio teve a misericórdia de Deus e teve a chance de conhecer a verdade através do apóstolo Pedro. Os irmãos conhecem a história, eu li até o verso 8, mas você pode estender um pouco mais a leitura. A Bíblia vai falar que Cornélio realmente manda 3 pessoas a Jope. Pedro era muito radical na sua religião judaica, era proibido ter contato com gentios, mas Deus tratou com Pedro de maneira antecipada. Quando os homens chegaram a Jope, Pedro já tinha sido convencido por Deus, parte daquele pensamento judaico já tinha caído por terra através daquela visão que ele teve. Ele estava já preparado, Deus havia preparado, antecipado Pedro, para Pedro aceitar o desafio de ir a Cesareia, falar para Cornélio, sua família, seus amigos que estavam reunidos. Cornélio fez isso. Eles foram até Jope, chegaram lá, Pedro se apresentou, eles se hospedaram aquela noite. No outro dia eles partiram para Cesareia. E quando chegaram na casa de Cornélio, Cornélio estava reunido com muitos parentes, amigos mais íntimos. E Cornélio se dirige a Pedro e diz: olha, conta toda a história outra vez para Pedro. É um pouco meio maçante o texto, porque repete várias vezes a mesma história. Conta tudo outra vez para Pedro. E Pedro então se abre dizendo: olha, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, e que a visão que eu tive tinha tudo a ver com isso aqui. E o Pedro começa a abrir a boca falando de Jesus. Ele não fala de nada, fala só de Jesus. Ele fala só de Jesus, que foi ungido por Deus e andou por toda parte fazendo bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos de Satanás. E Deus deu a ele, Deus fez dele juiz de vivos e mortos, e dele falaram os profetas, dele a palavra de Deus fala que ele foi constituído para ser aquele que através do seu nome, através do seu sangue,
dá ao homem o direito de ser salvo. E eu acho interessante que em dado momento Pedro diz assim: ele ressuscitou, não apareceu para todo mundo, mas apareceu para alguns, nós que fomos testemunho disso. E quando ele diz, comemos e bebemos com ele, gente, isso foi forte demais. Aquele povo estava ali, ouvindo alguém que não estava falando de Jesus, por ouvir outros falarem. Eles estavam ouvindo alguém falar de Jesus, alguém que conviveu com Jesus, comeu com Jesus e tocou em Jesus depois dele ter voltado a viver através da ressurreição. Estou aqui falando para vocês, é verdade, esse é o Salvador. E a Bíblia diz que quando Pedro está falando desse sermão, apresentando Jesus e a salvação através do seu nome, o Espírito Santo veio sobre aquele povo que estava ali, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Prova de que a salvação veio naquelas pessoas, prova de que a salvação realmente entrou naqueles corações. Eles se converteram, eles entenderam que Jesus era o Salvador, aceitaram Jesus como Salvador, entregaram seus corações, abriram a mente para a verdade que Pedro estava falando. O Espírito Santo selou eles, encheu eles com o Espírito Santo, e eles ficaram olhando para o outro. E agora? Com certeza falaram: agora nós queremos ser batizados nas águas. Pedro olhou para... Ainda bem que Pedro levou alguns colegas lá de Jope, que era da circuncisão. Tem uma confusão tremenda depois, porque os outros irmãozinhos lá da igreja, que eram ainda daquela velha turma lá do legalismo, que tinha que se circuncidar e não podia pregar o evangelho para pessoas que não fossem da raiz judaica, e eles batizaram aqueles irmãos. E é interessante depois que a Bíblia diz que eles pediram para que Pedro ficasse mais alguns dias lá em Cesareia. Para que esses mais dias? Com certeza para se inteirar, para aprender mais, para Pedro ensiná-los, Pedro discipular, Pedro ensinar aquelas pessoas novas convertidas, os novos cristãos, um novo padrão de vida, uma nova maneira de viver. Quem sabe tirar deles aqueles ensinamentos errados, errôneos, práticas, princípios, heranças religiosas, todo aquele tradicionalismo, toda aquela herança errada, religiosamente falando apenas. Nada com respeito à palavra, nada com respeito ao evangelho, mas coisas que aprenderam da religião. Cornélio se converte. Aleluia. Por quê? Que há um perigo incutido, há um perigo muito grande nas práticas religiosas. E eu diria ainda muito mais na prática religiosa que tem alguma coisa a ver com o cristianismo. Porque aquelas outras religiões que não tem nada a ver, totalmente fora do contexto bíblico, são fortes demais. Qualquer pessoa pode verdadeiramente ser impactada, assustada, né? Sacrifício humano, práticas horríveis. Mas alguma coisa que tem mistura, a salada, tem alguma coisa de Bíblia, tem alguma coisa de Deus no meio, pode enganar, pode ser um instrumento perigoso. A gente está preocupado em evangelizar pessoas que estão lá no mundo das drogas, pessoas que estão lá no mundo da prostituição, pessoas que estão no mundo da criminalidade. Mas nós temos um desafio muito grande, principalmente no Brasil. A igreja brasileira tem um desafio muito grande: evangelizar os religiosos. Evangelizar os religiosos. Mas irmãos, isso pode acontecer no nosso meio. Isso pode acontecer até no meio do povo evangélico.
a gente cair na tentação de viver uma vida religiosa alienada do verdadeiro princípio e fundamento da fé cristã, que é Jesus e o seu sangue que nos salva. Cornélio estava fazendo tudo certinho, só que errado. Mas como, pastor? Tudo certo e errado? Sim. A prática de Cornélio deveria ser fundamentada na experiência que ele teve quando Pedro foi lá. Ele se antecipou vivendo essa vida de piedade, essa vida religiosa apenas de aparência, essa vida de oração, essa vida religiosa apenas e tão somente de forma totalmente errada, desprovido de qualquer sentimento, de qualquer conversão, de qualquer experiência de transformação. Ele foi um religioso antecipado. Estão entendendo? Tudo que Cornélio estava fazendo era para fazer depois que ele teve a experiência quando Pedro foi na casa dele. A experiência religiosa tem que partir da nossa vida religiosa, de postura cristã, de uma vida dedicada, de uma vida espiritual, de uma vida moral de alto padrão, de uma vida espiritual de um alto nível, originária da nossa experiência com Jesus. É ali que começa tudo. Ele fez o inverso. O perigo da falsa religiosidade. Primeiro, por que é perigoso a prática religiosa? Porque ela dá uma falsa sensação de que se está agradando a Deus. O diabo é nojento. Ele faz a pessoa ter aquela sensação de tudo que ele está fazendo, piedade, obediência aos princípios da religião, a prática dos sacramentos, dá aquela sensação, porque o homem, ele já nasce religioso, ele já nasce com essa tendência de procurar um ser superior. Isso prova que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Há algo em nós que nos puxa para a divindade, e quando isso não é esclarecido, quando isso não é canalizado para a Bíblia, a tendência do homem é procurar caminhos diferentes. Adorar o sol, a lua, as estrelas, adorar um pedaço de madeira, adorar um pedaço de ferro ou coisa semelhante, pendurar alguma coisa no pescoço, adorar alguma coisa, pôr alguma coisa diante dele para que ele possa se prostrar e possa ter aquilo como um Deus, ou lembrar alguma divindade. Então, a religiosidade sem Jesus ela é perigosa porque ela engana. Ela dá uma falsa sensação de que a pessoa está agradando a Deus. Cornélio era uma pessoa dessa. Cornélio era uma pessoa que vivia nessas práticas, entendendo que ele estava agradando a Deus. Agora, logicamente, Deus viu a inocência daquele homem. Deus viu a sinceridade, mesmo errado, Deus viu que ele estava buscando algo que realmente fizesse sentido na sua vida. O problema é que às vezes tem muitas pessoas que morrem achando que está certo, e aqui está o grande perigo. Quem olha para Cornélio, quem sabe diz: se eu fosse a metade que Cornélio é. Muitas pessoas lendo esse texto aqui de Cornélio falam: poxa vida, que homem, hein? Esse é o tipo do crente salvo. Mas dá para imaginar que Cornélio, com todas essas virtudes, ainda não era salvo? Aliás, não é a única pessoa na Bíblia que nos dá esse exemplo. Por exemplo, o eunuco, o mordomo da rainha de Candace. Ele tinha vindo a Jerusalém nas festividades judaicas, e a Bíblia diz que ele estava voltando lendo o profeta Isaías, não estava entendendo nada.
Viu que tipo de religioso? Está valendo. E Deus teve que usar Felipe para chegar na carruagem lá e conversar com ele, e evangelizar. Tinha ido adorar, gente. Tinha ido adorar. Um religioso de mão cheia, mas não conhecia Jesus, irmãos. Ou se conhecia só de ouvir falar. Para muitos, Jesus é apenas mais uma figura, mais um ser figurativo no grande quadro religioso, no grande contexto religioso, como Maria, como João, como Pedro e outros tantos. Jesus é mais um figurante. Não se vê Jesus da forma que se deveria ver. O eunuco era assim, era um religioso, estava voltando e estava lendo o profeta Isaías, que é claro, que é nítido, é uma das profecias mais profundas, mais claras a respeito de Jesus. Era um religioso sedento, mas não estava salvo. Viu como o diabo engana as pessoas? Ele não precisa enganar fumando maconha, não precisa enganar fazendo outras coisas. Ele engana a pessoa dentro das igrejas, engana as pessoas vivendo uma vida religiosa. Aliás, é fácil, porque as pessoas se dão por satisfeitas. Estou agradando a Deus. E às vezes até fala assim: eu sou melhor que muitos crentes aí, ó. Isso é um perigo. Como o diabo é nojento. Dá a falsa sensação de que se está agradando a Deus, através de ritos, através de cerimônias, através de normas, através de um processo de todo ritual religioso. E a pessoa se dá por satisfeita. Segundo, a falsa religiosidade é perigosa porque substitui o que Cristo fez pelo que o homem faz. É perigoso porque substitui o que Cristo fez pelo que o homem faz. Jesus já pagou pelos nossos pecados. Jesus já fez o que deveria fazer para nos salvar. Jesus já sofreu as penas dos nossos pecados. Jesus já sofreu os horrores da nossa condenação, foi condenado em nosso lugar. Mas o homem religioso, ele quer fazer por si, para merecer. Lembra do jovem rico? Qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? Ele era um homem sedento e era religioso também. Eu não posso admitir uma pessoa que pensa na salvação se não for religioso. Ele saiu correndo ao encontro de Jesus e disse: bom mestre, o que eu hei de fazer de bom? Bom mestre, qual é o que eu devo fazer, o que eu devo praticar? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer, o que eu devo fazer? Qual é a minha parte? Qual é o sacrifício? Para herdar a vida eterna. E a gente vê na Bíblia que sempre o homem teve essa tendência de comprar, de adquirir, de fazer por merecer. E quanto à salvação não é diferente. Tem muitas pessoas que são religiosas e através da obediência, através do cumprimento dos deveres religiosos, eles acham que com isso eles estão comprando a salvação para si. Com certeza Cornélio era um desses. Aliás, ele estava ali de carona. As práticas dele ali eram a prática judaica. E com certeza Cornélio não era um judeu. Com certeza não era, ele era um romano. Ele era um simpatizante da religião judaica. Vivia ainda sobre esse prisma de obediência à lei, às normas. Porque com isso eles achavam que estavam realmente conquistando o coração de Deus, o perdão de Deus. Então a falsa religiosidade é perigosa porque
substitui pelas práticas, pela devoção, pelo que se faz, pelo que Cristo já fez. Tudo errado. Jesus não quer penitência, não quer sacrifício, não quer trabalho. Tudo que eu faço como cristão hoje, eu faço em honra ao que Ele fez por mim, não para merecer o que Ele fez por mim, porque eu não merecia mesmo, mas Ele já fez por mim. É a mesma coisa que querer pagar uma coisa duas vezes. Ninguém gosta de fazer isso, né? Mas religiosamente tem gente que quer fazer. Jesus já pagou, Ele quer pagar também. Por último, ela é desprovida da verdadeira experiência de conversão a Cristo. Ela é desprovida, ou seja, a falsa religiosidade é desprovida da experiência, da verdadeira experiência de conversão a Cristo. Cornélio era tudo aquilo, mas não tinha tido ainda uma experiência de conversão. Pode uma coisa dessa, gente? Teve que um anjo vir lá, Cornélio. Não adianta isso aí, Cornélio. Está tudo errado, Cornélio. Você tem que se converter. Você é um religioso, mas não é salvo. Deus teve que mobilizar anjo. Deus teve que mobilizar os soldados que foram lá a Jope. Deus teve que mobilizar Pedro, para Pedro vir lá. Interessante, o anjo não podia. O mesmo anjo que falou assim: Cornélio, olha, Deus está vendo tudo que você está fazendo, só que está tudo errado. Com isso aí você não vai a lugar nenhum. Manda alguém chamar Pedro lá, que está lá em Jope. Ele vai vir aqui, ele vai te orientar o que você deve fazer. E o que Pedro veio orientar Cornélio a fazer foi simplesmente crer em Jesus. E a maioria das pessoas que apenas são religiosas, mas nunca tiveram a experiência de conversão verdadeira, nunca se arrependeram, nunca reconheceram e confessaram Jesus como Senhor da sua vida, nunca entenderam que Jesus veio ao mundo para morrer naquela cruz a fim de salvar-nos da condenação eterna. Nunca entenderam que Jesus veio ao mundo para fazer o que Ele fez, mas o que Ele fez só tem efeito, só tem validade, só tem valor a partir do momento que o homem pela fé aceita-o como Salvador e obedece a sua palavra, que é se batizar e passar a ser crente, ser cristão da maneira bíblica. Louvado seja Deus. Cornélio tinha que fazer isso depois daquela experiência que teve lá com Pedro. Aí era válido, aí Deus aceitava, aí Deus aceita, aí Deus recebe, aí Deus se compraz. Por quê? Porque tem o cheiro de Jesus, porque tem o cheiro do sacrifício do Filho de Deus. Aleluia! Qualquer religiosidade, qualquer prática religiosa que não passar pelo sangue, qualquer prática religiosa que não passar pela cruz, qualquer prática religiosa que não passar pelo Calvário, não é aceito por Deus. Tem cheiro de homem, tem cheiro de gente, tem que ter cheiro do Filho de Deus. É a fumaça que sobe as narinas de Deus, o sacrifício do seu Filho que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Qualquer religiosidade desprovida dessa experiência é mero formalismo, é mero perder de tempo. É perder tempo, é perder tempo. E como Satanás engana as pessoas, porque dá uma falsa sensação de agradar a Deus. É uma religiosidade que substitui o que Cristo fez pelo que o homem faz. É uma religiosidade desprovida da verdadeira experiência de conversão a Cristo. E muitos vivem a religiosidade por conta de uma tradição familiar. Meu pai, minha mãe eram, meus avós eram, eu também sou. Pega carona, é religioso por questão familiar, herança familiar. Outros são religiosos por uma questão de conveniência. Outros são religiosos porque são simpatizantes, no caso de Cornélio. Concluindo, Satanás é astuto.
Ele é capaz de qualquer coisa para destruir o homem. Sua especialidade principal é enganar. Ele pode usar a própria religião para enganar as pessoas e levá-las para o inferno. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes até nós caímos nessa aí, sabe por quê? Às vezes não queremos evangelizar porque alguém tem aparência de religiosidade. Aí a gente vai atrás daquelas outras pessoas que estão lá no mundão mesmo. E às vezes aquele parente que é apenas religioso, mas nunca teve uma experiência com Jesus, nós deixamos de lado. Deixamos de lado. É bonzinho, é religioso. Mas esse é tão carente quanto o drogado, quanto a prostituta, quanto tantos outros. Satanás apenas mudou a maneira de dominar essas pessoas. Eu sei que é pesado, mas é a verdade. O diabo usa a religião para levar pessoas para o inferno. A verdadeira religiosidade nasce a partir da nossa experiência de ter conhecido e aceito Cristo como nosso Salvador. Aí é que nasce, é a raiz, tem que começar aqui. Toda religiosidade que não tem isso como fundamento é engano, é falso e não está salvo. Vou repetir: a verdadeira religiosidade nasce a partir da nossa experiência de ter conhecido e aceito Cristo como nosso Salvador. Foi o que aconteceu com Cornélio. Cornélio não era salvo quando vivia aquela vida lá em Cesareia, antes de Pedro ir até a sua casa. Cornélio não era salvo, era um religioso. Cornélio passou a ser um religioso salvo a partir daquele dia que Pedro chegou lá e falou a verdade para ele e aceitou Jesus e foi batizado nas águas. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia. Que a nossa religiosidade esteja pautada, a nossa religiosidade esteja fundamentada na nossa experiência. Que a nossa religiosidade seja a expressão da nossa salvação. Que a nossa religiosidade seja inspirada na nossa vida com Jesus. E não ao contrário disso, não na contramão disso, porque é perigoso. Vamos ficar em pé.